Olá, eu sou a Kátia Alencar e você está em mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Hoje vamos debater um tema interessantíssimo chamado trauma. Não sai daí, chama seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilhe e também deixa suas impressões e sugestões. Até daqui a pouco a gente vai voltar. Iniciando então mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão, e se você ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso, clica no sininho, ativa as notificações, deixa seu comentário, sugestões, essa interação toda, do que você achou dos episódios passados, o que você gostaria de ver abordado aqui na nossa mesa, aproveita e deixa o seu registro, que com certeza vai ser muito importante para a nossa interação. Bom, gente, e sem mais delongas, vou apresentar o tema de hoje, que é trauma, isso mesmo. Um assunto caríssimo para a psicologia e que com certeza vai render uma discussão muito boa aqui entre os psicólogos Eudes Alencar e Beatriz Gomes. Começando então com Eudes. Eudes, do ponto de vista da psicologia, o que é um trauma? Muito bem. Um trauma é uma experiência que tem um impacto emocional, físico, psíquico, uma experiência que pode ser catastrófica, repentina, como por exemplo um acidente, né? Uma pessoa, agora mesmo eu vi uma coisa terrível, um avião estava pousando no Canadá e por alguma razão, na hora do pouso, houve uma explosão embaixo do avião e o avião capotou. Então imagina uma pessoa que sobrevive a uma experiência dessa. Ela pode desenvolver um trauma. Mas eu gosto muito de falar do trauma emocional, porque o trauma emocional, ele tem uma ligeira diferença do trauma que leva, por exemplo, ao transtorno de estresse pós-traumático. Porque ele tem uma condição de continuidade. Pessoas que sofrem abuso emocional, pessoas que sofrem abuso moral, perdas, rejeição, que é uma questão extremamente interessante, né? Pessoas que se sentem muito solitárias a partir de experiências que elas viveram e elas passaram a ser mais retraídas. Então, essas pessoas são pessoas emocionalmente traumatizadas e elas vão ter comportamentos bem interessantes, né, que vai dar uma ligeira diferença de alguém que tem um trauma formal, que é esse que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Mas trauma é isso, é uma vivência dolorosa, profunda, duradoura no tempo que a pessoa vai experienciar. Ok, e a Beatriz, o que tem a dizer sobre isso? Complementando um pouco o que o Eudes está colocando, na verdade, abrindo isso que ele sinaliza, né? Trauma é um termo que vem de um conceito físico, né? Algo que causa uma fissura, algo que rompe, algo que traz uma ruptura. E esse é um conceito, é uma palavra que a priori ela era usada dentro desse campo, né, da traumatologia, do campo médico, do campo físico, e com o passar do tempo ele veio sendo concebido dentro do fenômeno psicológico. Então começou a se entender, existem vivências, existem situações que causam uma ruptura, que muda, que causa uma fissura, algo acontece da ordem que rompe algo dentro do psiquismo daquela pessoa. E depois disso, tem uma mudança da vida, da posição. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de mudança da vida daquela pessoa, da posição dela na vida e diante de alguns acontecimentos ou de passagens da vida dela. E o trauma às vezes as pessoas querem sempre associar que um evento por si só sempre vai dizer que ele é traumático, né? Toda tragédia vai causar o mesmo efeito em alguém? Não, né? Eu te trouxe o exemplo de o avião que capota. É um acidente, é uma tragédia. Agora, como que os sujeitos que estavam ali dentro vão atravessar aquilo, o quanto que eles vão ficar marcados, se aquilo ali vai gerar, além de traumas físicos, traumas psicológicos, aí tem outros pontos a serem pensados, né? Ou seja, por isso é que para alguém, ele pode passar por uma situação e aquilo não ser para ele um trauma, e outra pessoa pode passar por aquela situação
e aquilo se configurar para ele como um trauma. Perfeito. É como ele vivencia, né? Eu me lembrei que tu falando isso aí e me veio à mente uma fala daquele filósofo estoico Epicteto. Ele diz, não é como as coisas são, mas é como nós percebemos essas coisas. Então isso se encaixa perfeitamente na vivência de um trauma, tu concorda? Sim, concordo. E é sempre. E o que torna algo traumático, dentro dessa linha que tu vai construindo, é quando aquilo que. É como se fosse a diferença entre aquilo que eu vivi e a capacidade que eu tenho de absorver aquilo, ou como eu absorvo aquilo. Sim, Né? perfeito. É aí que um trauma se constrói. Sim, sim. É uma inscrição, né, neurológica. Né? Gente, vocês falaram de alguns elementos que podem desencadear um trauma, como é que ele é visto do ponto de vista da lente, da ótica de vocês, profissionais da psicologia. E aí eu queria saber, para que o nosso público espectador também possa ter acesso a essa explicação, se é que a gente pode chamar explicação. O trauma infantil e o trauma adulto. Há pessoas que sofreram traumas na infância e ele carrega isso anos a fio, e a pessoa que sofreu um trauma já na vida adulta. A gente poderia classificar numa catalogação entre mais fácil e mais difícil o trauma infantil do que o trauma adulto? Acho que a gente pode vir um pouquinho antes, né? Assim, tem muita coisa dentro do que a Kátia levanta, né? Não sei se a gente vai conseguir abordar tudo. Mas o trauma, existem algumas vivências na infância que elas são vivências que causam rupturas. Se a gente continuar nessa lógica, né, de que o trauma é algo que acontece e causa uma ruptura, existem algumas vivências que trazem um corte, mas esse corte não necessariamente vai levar para uma condição de vida ruim. Então, por exemplo, na vida adulta, às vezes algo acontece na vida dela que muda ela radicalmente, né? Ela tem uma vivência, aquilo faz ela ressignificar, aquilo ali mexe com ela de um jeito, mas o efeito daquilo nela, ela ressignifica aquilo muito prontamente e ela muda. Pode falar. Me permite, desculpa, doenças. Sim. Lembra, no hospital, a vivência do psicólogo hospitalar, ele se depara muito com isso. Sim. Né? A pessoa desenvolve uma doença, aquela doença transforma, muda completamente, né? A pessoa sai uma outra no processo. Não é comum isso? Sim. E aí parece que seria uma vivência... É uma vivência que muda, uma vivência que desarticula ela, mas joga ela num ponto construtivo. Uma paixão, por exemplo. Alguém que, por exemplo, decide mudar radicalmente o que ele fazia antes, né? Faz uma migração de carreira, né? Agora ele decide bancar, algo acontece, não, agora eu vou bancar esse desejo aqui que antes eu não bancava. Né? E na infância você tem, por exemplo, quando a criança nasce, ela sai de um ambiente completamente diferente, o que ela se depara, né? No nascimento, frio, luz, incômodo, aquilo ali, sair do ambiente da barriga da mãe, ele Estável, tem, né? ele é de uma mudança. Fazer aquelas passagens, né? Deixar as condições de bebê, abandonar ali o peito, deixar de mamar, deixar de usar fralda, tudo isso são passagens que trazem um desconforto, um desarranjo e colocam o sujeito numa outra direção. Então, esse é um ponto. Mas aí a gente tem as outras vivências traumáticas, quando elas, na perspectiva de quando elas incidem e elas trazem dor, elas trazem muita angústia, ela traz aquilo que drena a vida e a capacidade de seguir e de continuar. Então, essas vivências que o sujeito não consegue dar um sentido, ressignificar, elas são, vamos assim dizer, as traumáticas nocivas que nos preocupam, né? E que têm efeitos. E aí, quando você vive um trauma, e aí já vindo para a tua pergunta, né? Quando que isso é na vida adulta, quando que isso é na infância. Quando você vive um trauma, geralmente o trauma, ele é, como ele é além do que eu posso dizer, entender, simbolizar, às vezes ele causa um silêncio. E às vezes o silêncio, na infância e na tenra infância, é maior. Então, um abuso sexual, né? Não há recurso dessa criança para verbalizar, para falar,
né? E, Ela está prisioneira no medo, talvez, né? e aí ela está num ponto extremamente primitivo ainda do desenvolvimento psíquico, Uhum. com pouquíssimos recursos de poder entender, compreender, elaborar e até pedir socorro e expressar. E aí sim a gente tem traumas que, por mais que tenham acontecido na infância, eles só são tocados, vividos e despertados na vida adulta. Isso. Mas eu acho que a Kátia tentou fazer uma diferença, não sei se eu entendi, cara. Sim, também. Quando o trauma Beatriz foi no acontece na vida caminho. adulta Sim. ou na fase da Infantil. infância, né? Sim. Exato. Então, assim, eu penso que esses traumas que Beatriz acabou de colocar, que ocorrem na infância, como abuso, por exemplo, que é bem clássico, né? Infelizmente, a gente está num país onde o índice de em termos de abuso consequência, sexual né? é elevadíssimo. Altíssimo. Perfeito. Então, assim, eu creio que eles são mais graves. Porque o comprometimento temporal da formação da identidade dessa pessoa, da personalidade dela, o impacto poderia chamar devastador, né? Sim. Porque ele vai impactar Ao longo Ele de uma muda a estrutura. isso. Ele incide, ele acontece num tempo onde eu costumo dizer que a massinha tá mole da formação, né? Do que está sendo formado, daquele sujeitinho ali. E aí, quando ele incide ali, ele deixa uma marca mais profunda. Ele compromete o que está sendo construído Sim. da personalidade daquela pessoa. Então, por isso que eles são mais, sim, a gente pode dizer que é bem mais nocivo quando uma criança é exposta a um trauma. Apesar dela também ter muita capacidade, se acompanhada. Uma flexibilidade, uma elasticidade adaptativa, né? Isso, se ela tiver a possibilidade de ser acompanhada, de ser amparada nesse tempo. E aí esse eu acho que é um ponto interessante. Uma coisa é eu viver um trauma aqui e não poder ser aquele tempo amparado, Sim. acompanhado, na infância. Ele tem um efeito. Se ele aconteceu e ele pôde ser acompanhado, aí a gente também tem, porque essa massinha tá mole, aí a gente vai falando da neuroplasticidade, a gente também pode ir puxando e tirando um pouco a marca do afundamento que aquela vivência pesada trouxe para aquela criança. Então, aproveitando, vamos aqui afunilar um pouquinho mais. Por exemplo, crianças que passam pela experiência do divórcio com os pais, né? Ou então passam por uma rejeição. Então, às vezes, ela não recebe naquele momento um suporte, um apoio, um acolhimento psicológico, e aí ela vai para a vida com esse buraco da rejeição. Então, nesse momento, e aí é até bom para os nossos espectadores que estão sendo psicoeducados, no sentido de que uma experiência dessa que o adulto pode lidar um pouco melhor, se é que se pode falar assim, e a criança encaminhar para um terapeuta. O que vocês diriam sobre isso? Sim, é o que a Beatriz acabou de falar, né? O amparo no momento em que o evento acontece. Mas, infelizmente, isso não é a regra, não é isso que acontece. Falou do silêncio. Quantas pessoas... Eu vou dar um exemplo. Eu estava ouvindo uma pessoa e ela sofreu abuso sexual. E ela tinha volta de 10, 11 anos. E aí aconteceu um negócio interessantíssimo. Ela foi para a vida, morava no interior, aí veio para cá, aquela típica história, né? Estudar, trabalhar ter e tal. alguém na capital. Então ela conseguiu se estruturar, se organizar aqui. E então ela foi para um evento em que ela tinha a oportunidade de ser ouvida por um psicólogo. E no meio da conversa, aconteceu algo extraordinário. Ela simplesmente lembrou. Agora ela tem 31 anos. Ela disse... Ela tomou um espanto, assim. E ela disse, meu Deus, eu estou lembrando. Como aconteceu, aonde a pessoa... E tudo mais. Ela disse, eu não fazia conexão entre todas as queixas minhas aqui agora e essa experiência. Então, esse apagão, essa forma de amnésia que acaba acontecendo, ela acaba impedindo você de agir. Passa despercebido dos pais, por exemplo. Não, esse menino tá meio assim estranho, tal, não sei o que. É o jeito dele, né? Eu deixo. E às vezes, por muitas razões, passa batido mesmo. Né? O fato é que... mas você falou de divórcio, às vezes no divórcio muitos pais se lembram, né? E dizem, não, as crianças estão sofrendo, então vamos levar para um terapeuta. E beleza. Mas, infelizmente, essas coisas passam muito despercebidas
né, nem sempre é possível identificar. Mas, por exemplo, né, talvez seja importante também colocar algumas coisas. É claro que um divórcio, ele sempre é uma mudança, uma ruptura, uma perda de uma configuração familiar que se tinha antes. Mas talvez nem toda família passe por isso como um trauma. Sim. Né? Certo. Então, Muito bom existe casos, né? Se às vezes aquele par parental consegue fazer esse divórcio de uma maneira o máximo respeitosa à criança, a eles, né? Sem aquelas disputas ou mesmo colocar a criança, né, em ter que escolher um lado ou outro, Sim. né? Sem trazer nenhum tipo de alienação, é uma outra vivência, né? Então, por isso que é importante quem está nos escutando poder entender isso, porque se a gente faz dizer que nem sempre vai acontecer, nem sempre. E é por isso que o trabalho de você poder entender o que aquilo causou em mim, e aí essa é uma outra etapa para atravessar as vivências traumáticas ou superar um trauma, né? O primeiro ponto é reconhecer. Só que quando a gente vive isso muito precocemente, em tempos onde a gente tem baixo recurso e não tem quem nos ampare, o nosso psiquismo tende a fazer o mecanismo de nos defender daquilo, recalcando, fazendo com que a gente não lembre, com que a gente esqueça aquilo. Exato. Esse é um dos fenômenos de proteção psíquica, mas que também tem seus efeitos, porque fazer com que eu esqueça, parece que eu apaguei a vivência, mas não apaguei, ela está lá. E ela vai sempre insistir em comparecer de outras formas. Então eu faço outros sintomas que eu às vezes não entendo, não consigo fazer ligação com nada, eu estou tentando cuidar da minha compulsão alimentar, né? Perfeito. Eu tô olhando para aquilo. Aí vocês me trouxeram para um espaço onde eu já vou entrar. Vamos lá, compulsão alimentar, isso vai se manifestar de outras formas. Do ponto de vista da psicologia, só pode ser desse ponto de vista, né? Lógico que vocês lidam com isso. Como é que alguém que está próximo de uma pessoa, então a mesma pessoa, para reconhecer, ela diz, não, peraí, isso aqui não é só isso aqui. Isso aqui vem remontar outra coisa, essa raiva que eu tô sempre expressando, esse modo mal-humorado de enxergar. Bom dia, o que o dia tem de bom? Ano passado eu morri, mas esse ano eu tô morto. Tô brincando. Tô brincando nisso. Mas como é que a pessoa diz, não, peraí, eu tô sempre vendo a vida por uma lente escura, eu tô sempre reagindo de uma forma que às vezes eu nem compreendo. Então, vamos lá, eu queria que vocês debatessem um pouco sobre isso, de como é que a pessoa pode enxergar que aquilo que ela está manifestando não é simples, não é comum, tem uma origem, no fundo, traumática. Os caminhos para a terapia são muitos e variados, não é? Então, Beatriz tocou numa situação que muitas e muitas vezes não é a compulsão em si. Sim. Mas é algo que ocorreu e essa compulsão aparece agora na vida atual como uma resposta. É muito comum, por exemplo, que pessoas que sofrem traumas usem algum tipo de mecanismo. Por exemplo, adicção, né? A pessoa passa a ser um adicto da bebida ou de substâncias. Esse comportamento autodestrutivo que ela mesma, se você perguntar, ela diz, eu não sei explicar. Bom, ela pode eventualmente se tornar dependente, mas a dependência, ela não precisa ser só de substância, né? A gente já até falou aqui em algum momento no outro episódio. Mas esses caminhos, eles são muito variados. E pode ser a partir de um evento mesmo, que a gente vai chamar aqui de sintoma, né? E esse sintoma que é um evento real, está ali acontecendo. Vou usar o exemplo de Beatriz, da compulsão alimentar. E ele vai buscar ajuda. Porque ele sabe que tem algo muito errado, mas ele não tem a menor ideia do que seja. E a terapia é essa bendita jornada de autoconhecimento, de revisitação de experiências. E então, num dado momento, com essa boa mão, né, do terapeuta, a pessoa começa a ver sentido, conexão entre experiências passadas, porque essa busca, porque essa fome, porque essa sede que não para nunca
Como eu já ouvi uma pessoa dizer, tipo, ela fala, por que essa carência, se eu sou suprido? Eu tenho um suprimento de afeto, eu tenho essa pessoa, essa na minha vida, que me supre, mas por que nunca é suficiente? Ele está literalmente incomodado, né? Tem algo errado. O que é? Né? Então, talvez ele busque terapia. E se ele buscar, as chances de equacionar, de achar uma explicação para isso são muito grandes. Eu vejo muito que esse caminho do falar, né, do sujeito entrar no movimento de falar com frequência e consistentemente sobre ele e sobre as suas dores e as suas questões, isso inevitavelmente vai permitir, obviamente, sendo conduzido, a diferenciar, a discriminar o que é uma coisa e o que é outra. É como quando você abre uma gaveta e aí você vai abrindo, você vai até então uma gaveta cheia. Tu sabe que é uma gaveta que tu bota papel, tá ali cheia que tu bota papel. É quando tu abre que tu começa a ver, tu vai entendendo, isso aqui é um documento, isso aqui é isso aqui é lixo, isso aqui é isso aqui é isso. Você vai nomeando, direcionando, perfeito. e endereçando. Porque a pessoa pode ser cheia de explosiva, não necessariamente porque ela viveu um trauma, mas pode ser que ela seja explosiva porque ela viveu um trauma. Sim. Né? É bom a gente dizer isso porque tem muita gente que quer justificar todo ato, né, perverso de alguém na vida adulta como ele viveu um trauma. Sou vítima, né? né? Ou, como se... É claro que aqueles que viveram traumas, eles tendem a repetir um trauma não superado, não elaborado, ele tende a repetir aquela cena traumática. E às vezes querer exercer outra posição, em vez daquele que se sentiu atingido, objetalizado, vítima, querer agora atuar na posição de quem o vitimou, né? Então isso é possível de acontecer, sim, mas não é que todos os casos é isso. E aí é nesse trabalho que você vai conseguindo fazer essa discriminação, né? De entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, por exemplo, para algumas, voltando para exemplos da vida adulta e até do divórcio. Você falou da perspectiva da criança, mas da perspectiva adulta. Existem pessoas que passam por um divórcio, é doído, é sofrido, mas superam. Tem gente que passa por um divórcio e depois do divórcio surta ou deprime e nunca mais se levanta. E aí o que isso tem a ver? Esse divórcio trouxe um trauma para essa pessoa. E muitas vezes na vida adulta, eu acho que esse é um dos desafios do trabalho, né, com o adulto, quando ele passa por um trauma, parece óbvio, mas nem sempre ele reconhece que aquela vivência foi traumática para ele. Olha só que interessante. Aquela vivência mexeu com algo que era vital para ele. Rebateu em alguma coisa da ordem do desamparo, da perda, nele, na história dele, que ele não consegue se estruturar de novo depois daquilo. Então, às vezes, o trabalho ali passa por, primeiro, reconhecer, né? Aceitar que aquilo ali doeu, que não... E aí, por exemplo, hoje, né? É até difícil sofrer quando parece que você não pode sofrer, né? Você vai ficar sofrendo porque perdeu essa relação, pare de sofrer, vai em frente, né? Enfim, várias coisas que vêm nesse sentido. E não, assim, aquilo, para algumas pessoas, não, perder aquela relação, ou a forma que perdeu, às vezes remete à história dela, remete ao que ela viveu na casa, na família, perdeu um trabalho, às vezes para algumas pessoas ela dedicou a vida para aquela causa, e num dado momento, numa mudança organizacional, ela é removida daquele lugar. Às vezes ela passa anos até ela se levantar. Aquilo dava um sentido, né? Significava a própria vida dela. Totalmente. E de repente alguém chega lá e diz assim, não, sai daqui, vai pra cá. Como assim? Trabalhava domingo, feriado, dia santo, não tinha vida. Né? Fez daquilo a causa dela. E aí quando aquilo lhe é tirado, não tem como, né? Isso o que sobra? O que sobra, né? Então é preciso reconhecer isso aqui. Ter sido tirada desse lugar foi traumático para mim. E o trabalho é fornecer recursos para aquele sujeito, para ele ressignificar aquela vivência. Perfeito. Não é dizer que não dói, não é dizer que não foi ruim ou não foi difícil, né? Mas que outras coisas isso também trouxe para você.
né? Que outras possibilidades isso também trouxe para você. E aí, não sei se vocês estão me entendendo. Sim, não sim. é jogo do contente, não é negar que dói. Sim. Não é dizer que, ai, que bom, olha só o lado positivo, não. Mas toda vivência, ela traz pra gente a possibilidade de reinaugurar coisas em nós. Perfeito. Pessoal, agora aproveitando, vocês falaram da terapia como esse caminho, como essa ferramenta, nesse processo de busca por uma cura, por uma superação, por um entendimento do que está acontecendo. Aproveitando, você que está assistindo aí o nosso podcast, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Entre fé e razão, você não vai se decepcionar com tantos assuntos bons que tem aqui para aumentar o seu aprendizado acerca de tantas coisas que você nem sabia que tinha tantas dimensões para conhecer. Mas eu quero dar um like também, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, né? Vamos lá. Pessoal, e agora vamos aqui fazendo jus ao tema do nosso podcast. Vamos agora enveredar por esse caminho da fé. Como então a fé pode auxiliar essa pessoa que tem passado por situações em decorrência de um trauma, ou às vezes que ela nem sabe que foi em decorrência desse trauma, como vocês já tão bem colocaram aqui. Vamos lá, como é que a fé, então, pode ser esse espaço, essa ferramenta? Isso tem sido objeto de uma preocupação minha, né? Nos últimos anos, isso é algo, a meu ver, né? Pelo menos o que chegou ao meu conhecimento muito recente, muitas igrejas, por um lado, isso tem uma coisa positiva, que é a abertura de igrejas para temas que envolvem a psicologia, a compreensão, né? Mas também tem um lado extremamente perigoso, que são movimentos que estão levando isso para uma espécie de super espiritualidade. Beatriz falou algo muito, muito importante. O jogo do contente é um tipo de super fé, ou fé na fé. Ele é um positivismo tóxico no final das contas. Ou ele leva as pessoas a dizer assim, olha, se você tem fé, você faz agora uma palavra da moda, né, uma imersão. E essa imersão que nós vamos fazer, vai ter oração, vai ter sei que lá, não sei que lá, e você vai ter uma cura de alguma maneira. Isso é preocupante, porque do ponto de vista da psicologia, que não pode ser dissociada da fé, porque a gente não está falando de coisas como se fossem dois campos completamente sem conexão, é processo. O próprio processo de santificação é processo. Então, quando eu digo que algo instantâneo, um tipo de ritual vai produzir a pessoa ficar livre de um trauma, isso me deixa muito inquieto. Porque não é que não possa acontecer, é a afirmação categórica, é o caminho único para isso. Um produto que não tem defeito, Exato. que não tem contraindicação. Então, isso me deixa inquieto. A outra coisa muita gente leva as pessoas a uma minimização ou negação da experiência do outro. Ora, se a gente falou já aqui no início que o trauma a vivência é muito particular. Ele vai afetar minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades. Ele vai tocar por um azar terrível, exatamente naquele momento, naquela coisa que já é frágil em mim. E então eu vivencio aquilo como um trauma. E alguém vem minimizar isso, vem dizer isso não é nada. Se eu tiver fé, isso se resolve. Então, a fé é super, super importante. Mas eu estou destacando isso porque isso me preocupa. A fé, ela cria acolhimento, ela me leva a vivenciar um tema que é muito caro a esses dois campos, fé e psicologia, que é a questão do perdão. Ela me leva a um grupo de apoio de pessoas, né, conexões. Então, ela tem muita coisa legal. Mas quando ela sai desse espaço e começa a fazer uma espécie de simulacro de terapia, aí eu acho que a gente está começando a ter problema. Ok. Beatriz? Eu vejo que a fé, ela, nessa jornada do atravessar um trauma, ela é, como tudo, né? Ela é fundamental, porque no campo da fé, você tem muita possibilidade de ressignificar aquela experiência. Então, por exemplo, a morte, né?
sem uma perspectiva etérea, a morte é puro trauma, é pura perda. Né? Sim, é verdade. Mas para algumas pessoas, no atravessamento delas, quando elas conseguem entender a morte por outras perspectivas, a morte, às vezes para alguns, quando ele está atravessando aquilo, ela já é, para ele já vai ser um abraço, já vai ser um alívio, já vai ser. E aí tem pessoas que elas fazem orações assim, né? Quando estão atravessando enfermidades graves, né? Um câncer terminal. E aí ele vem e diz, eu quero ir, eu não quero mais estar aqui. Sim. Ele também se projeta para algo que está para além dos limites. E eu falava que o trauma é uma coisa que muitas vezes é além do que a gente tem recursos em nós, na linguagem, no simbólico nosso para significar. E aí a fé, ela lança a gente para aquilo que é além do que a gente consegue dizer e do que a gente consegue explicar. E dentro dessa jornada de fé, os personagens todos que a gente tem na Bíblia, por exemplo, que eles se lançam em tentar entender aquela vivência deles, buscando uma explicação, além do que as palavras que ele conhece consegue dizer, ele sempre alcança um significado que torna aquilo para ele depois uma potência de ter vivido. Então, tentando trazer um exemplo, né? Eu particularmente, quando eu vejo a jornada do povo judeu, Sim. O trauma de ter sido escravo no Egito, né? A partir da experiência deles, da ressignificação, do encontro com o Deus que liberta, né, com o Senhor que foi lá e libertou eles na figura de Moisés, né? Os judeus, eles têm um memorial em cima, eles têm um orgulho daquilo que eles viveram, né? Atravessamos o mar, conquistamos o Egito, que era mais forte do o que Egito, nós. ele não sobredeterminou eles depois que eles saíram de lá. Então, eles têm uma travessia da condição escrava, do trauma da escravidão. Fantástico. Que é diferente, às vezes, do que você consegue ouvir também de uma outra vivência deles, mais dos nossos tempos, do Holocausto. Sim. Né? É Sim. diferente. Então, ali, né, a gente tem uma clareza, né, um registro muito claro de como que eles foram, na fé, na experiência com Deus vivo, eles atravessam aquele trauma. E eles têm muitas outras descobertas sobre eles, sobre quem eles são, sobre o Senhor, sobre... até ali eles conheciam Deus numa face, conheceram Deus de outra face e se conheceram de outra maneira. Então eu vejo que a fé, ela tem esse recurso, essa possibilidade. E aí você vê, por exemplo, eu queria trazer um outro exemplo da rainha Esther, né? Sim. Um outro exemplo judeu. Quem é Esther? Esther é uma órfã de guerra. Sim. Esther é uma órfã de guerra. Agora, tu imagina que você vai ver uma criança órfã lá, daqueles confrontos todos naquelas regiões, né, que tem guerras e que perdeu pai e mãe, bombardeio, e ela está numa condição de orfandade. Hoje é desesperador, naquela época não é diferente. E ela era uma menina, né, que naquela época uma mulher tinha muito menos, né, lugar e possibilidade dentro de uma sociedade. Então, quem é Esther? Esther é uma órfã de guerra. Mas Esther, a partir de um cuidado daquele tio, que também é conectado com a fé, né, a tutora, e aí a partir disso ela faz uma outra trajetória. Perfeito. E quando ela é convocada, ela poderia agir só com medo de vou perder ou vou morrer, né? Veja, ela tem na história dela morte, ela tem na história dela pais que morreram. E ela tá ali, tanto que a história mostra como que ela recua no primeiro momento, mas se eu aparecer diante do rei, eu vou morrer. Vou morrer, né? Mas pela fé e no recurso da fé, ela não paralisa naquilo que é o trauma. Ela avança, né? Ela avança. Isso. Eu me lembro agora um versículo que é muito caro para mim, eu gosto muito dele. Jeremias 3, Lamentações de Jeremias 3, 21. Quero trazer a memória. E se a gente lê capítulo 1 e 2, e mesmo até o versículo 21 do 3, ele traz imagens que são fascinantes. É um diálogo, quer dizer, quando a gente fala de fé aqui, a gente quer falar de uma vivência, uma experiência com Deus, que é uma pessoa.
não uma abstração, não uma ideia apenas, mas alguém com quem eu tenho uma interlocução. Adoro também o Salmo 42, quando o salmista diz, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Exatamente. Essa pergunta, ela não é só retórica. Ela Sim. é um caminho para levá-lo a Deus, porque depois é onde ela se encerra. Ele encerra dizendo que eu ainda o louvarei. Eu louvarei a Deus. Aí ele evoca a esperança. E a fé, ela vai prover todas essas coisas. Então, sim, a gente pode afirmar de uma maneira categórica nossas próprias experiências de fé, Sim. não é? É, Nossas próprias dores. Pessoal, Você falou- eu vou encaminhando aqui para o final. O assunto é bom, é fantástico, mas vamos aqui afunilando. Eu tenho mais 2 questões para trabalhar com vocês aqui Uau. nesse episódio. 2, viu, pessoal? Duas Ainda. Uma eu vou falar as 2 e vocês vão conduzir essa discussão. Uma, vocês falaram da fé como esse caminho de superação, de ressignificação. E como é que eu não me coloco na armadilha de passar como legado, como herança, o trauma que eu vivi, do ponto de vista de quem abraça a fé? Porque quem abraça a fé, como você disse, ressignifica, já não lega, já não posterga mais, já não faz passar adiante. Pelo menos aqueles que foram definitivamente entenderam, né, que trouxeram sim uma carga traumática, mas Simbolizaram ela, né? Sim. Ressignificaram. essa é uma simbolizaram. questão. Ponto. Segunda questão, para a gente poder estar já caminhando para o nosso fechamento desse episódio de hoje. Eu sei que você em casa está dizendo, mas espera aí. Segundo, eu vou dizer uma coisa não tão bonita. É o lado dark, né? E as pessoas que sofreram abusos religiosos? Pessoas que tinham uma fé genuína, ingênua até, inocente, e acreditaram, se entregaram, e num ambiente que era para ser um espaço para confiar, para florescer, e elas não tiveram isso. Pronto, tá aí as questões, e vocês agora vão conduzir o debate. Entenderam o que eu falei do ponto de vista de não legar um passado, uma herança traumática Você e... pode dividir, Beatriz. Pronto. Essa primeira fala tua, tu tá falando de trauma transgeracional. E é um fato, não é? Não é maldição hereditária, tá, gente? O trauma transgeracional, ele pode ser um legado, digamos, terrível, né? Infeliz, de várias formas. Né? Desde a questão literalmente genética, uma pessoa que sofreu um trauma, ela tem, hoje a pesquisa mostra isso, ela pode ter uma alteração nos seus genes. Um gene é despertado, ele é acionado e cria essa inscrição literal, que a psicanálise usa muito a ideia da inscrição, né? Mas aqui é uma inscrição literal mesmo, né? Aqui aí a gente tem a microfisioterapia, por exemplo, trabalhando com isso, né? Isso. Fazendo manipulando, né? Isso que vai deixando marcas no corpo, inclusive. Exato. Então, assim, essa coisa pode passar para a próxima geração. As experiências de escravidão, genocídio, perseguição, elas podem criar em comunidades ou em famílias determinados padrões de comportamento, de expressão emocional, que os filhos são impregnados. Porque se tem uma coisa que uma criança é permeável, então ela é completamente impregnada daquela coisa, daquela cultura familiar, uma cultura doentia, e essa pessoa absorve. Tem um estudo interessante com descendentes de pessoas, nós falamos dos judeus, né? De descendentes de sobreviventes do Holocausto. E esse grupo em particular, isso eu estou falando de neto, bisneto, tem uma proporcionalidade em relação à epidemiologia básica, né? Ao número básico, muito maior de desenvolver transtornos mentais. E claramente a gente vê essa marca seguindo adiante, né? E aí você falou, como é que resolver isso? A gente falou em grande medida aqui, a terapia. Eu creio, sim, que pode acontecer um milagre, alguém que traz um trauma terrível e na conversão dela por uma infinita misericórdia de Deus, a pessoa é literalmente liberta daquilo. Eu creio nisso.
Mas o que a gente vê, muita gente que convertido, honesto, sincero, e no entanto ele carrega esse peso, carrega essa ferida, não é? Viva lá na vida dela. Em algum momento essa pessoa vai precisar de ajuda, de aconselhamento pastoral, de trabalho com um psicólogo, um psiquiatra, talvez, né? Mas é isso, né? Trauma transgeracional tem sim solução. Ok. Eu queria complementar um pouquinho do que o Eudes fala, né? Eu acredito que uma das formas de você não transmitir para a sua geração seguinte, né? Algo que te aconteceu, é se você resolve isso na sua geração. Na sua própria vivência, na sua própria vivência, né? E não vou deixar para frente ou passar aquilo que eu não resolvi, né? Para que os meus filhos vivam os efeitos disso, porque quando eu não resolvo, por que também passa do ponto de vista, sem pensar no viés fisiológico, genético, né? Mas no viés socioafetivo, é porque aquela pessoa, ela está vivendo, ela é filha de alguém que permanece numa condição de abusada. Sim. Que nunca ela sai é desse filha lugar. de alguém, e aí ele tem a relação daquela mãe com aquele filho, ou daquele pai com aquele filho, tem marcas. Ele ainda continua manifestando os efeitos daquilo na relação. Então eu vou marcando o outro com isso. Eu me lembro que eu atendi uma pessoa que ela tinha sérios problemas com o pai. E num dado momento, ela falava, num dado momento ela veio dizer que era esse pai. Esse pai tinha uma bala na perna, que não pôde ser tirada. Lembra das balas que se tirasse era pior e aí fica lá? Lá mesmo. E essa bala quem botou na perna dele foi o próprio pai dele. Então a pessoa que tem uma bala na perna que o próprio pai deixou, e se ele não resolve essa questão, ele é um pai que está sempre atirando e ferindo nesses filhos. Sim. Tá Entende? prisioneiro, né? Mas se ele marca aquilo, né? O tiro para em mim. Sim. E eu vou daqui para frente ressignificar a minha relação. Além de ressignificar isso aqui, eu vou agora seguir de um outro jeito. Eu vou fechando portas. Eu vou fechando portas para que essa herança não passe. Os meus filhos não tenham que lidar com isso. Eu tenho que lidar com isso, né? Os meus filhos não vêm para me cobrir ou para cobrir a minha vergonha, para resolver os meus problemas. Essa ideia de pegar um filho para resolver o meu problema ou para aplacar, isso também é uma das coisas que mais vai propagando isso, né? E eu até vejo isso muito como colocar filhos numa posição de objeto, não de um sujeito que tem uma outra vida, que vai ter, né? Que eu vou servi-lo para que ele avance naquilo que é a vida dele, e não em ficar reparando ou revendo as minhas questões ou a minha vida. Mas para além, e aí vindo para o outro ponto que tu coloca, né, assim, como é que as pessoas que sofrem abusos religiosos, né? É uma vivência traumática, violenta, como qualquer outra. Totalmente. Ela é traumática e violenta como qualquer outra. Então, assim como se alguém sofreu um abuso sexual lá na infância, mas se ele decidir que por causa disso, porque ele viveu uma vivência com alguém perverso, ele nunca mais vai poder viver isso dentro de uma dimensão boa e prazerosa, ele vai se tornar um eunuco, ele vai se tornar alguém que vai se abster. A maioria das pessoas não. Elas acabam, quando cresce, ou quando, enfim, conhece, está no outro ambiente, ele vai recuperar a vivência sexual. Se ele não se trata, ele vai viver isso com marcas de trauma. Frigidez, ou não vai, enfim, outras, não é só do campo de que eu não quero que seja tocado. Às vezes, né? Isso que eu ia dizer. Parafilias ou excessos, né? Compulsão nessa área. Então, ele pode ter isso com marcas, e não só dentro desses extremos, tem outras coisas que vão acontecendo, né? Dentro dessa meticulosidade da vida cotidiana, né? Por isso que a gente sempre diz, escute você, como você tá, se não tá bem, se tem alguma coisa, esse espaço da psicologia, esse espaço, né, um espaço terapêutico, ele é um espaço onde você pode entender. Mas o abuso religioso, voltando para a questão, ele não é diferente de qualquer outro abuso. O ponto é, se eu vou deixar para sempre que aquela vivência e aquilo que o outro me fez determine tudo que eu tenho para viver para frente.
Então isso de, eu não vou ter prazer porque um dia alguém me machucou, a partir dali, aí é você fazendo com você, é você se revitimizando. Assim como, e aí eu estou dizendo isso para dizer, eu não acredito necessariamente que só o abuso religioso impede você de acessar de novo esse Deus tão amplo que se manifesta e está em vários lugares. Ele vai ser uma dor, isso vai te deixar às vezes fora um tempo, isso vai te amargurar, até porque às vezes aquela pessoa ela representava Deus para você. Então é uma vivência traumática, é uma vivência terrível, assim como isso que eu te falava, né, da pessoa que não posso mais entrar num lugar que eu vejo aquilo porque foi uma outra vivência, na verdade. Eu acho que, desculpa, eu estou dando exemplo de outro lugar. Então, eu ouvi alguém dizer assim, eu não fui assaltada, não consigo mais entrar num lugar e ver uma arma. Sim. E aí entrava num shopping, mas via na igreja vai lá, coisa, né? Eu não consigo mais entrar na igreja. Tá, né? vai acontecer. E essas coisas vão acontecer. Uma resistência terrível. Mas o momento é assim, a vida é de quem? Sim. A minha descoberta de fé num dado momento era de quem? Era minha, não daquele outro que me machucou, não daquele outro que pegou e perverteu. Sim, ótimo. Então, é muito no sentido de retomar a tua vida para ti. E sim, sem suporte eu acho muito difícil isso acontecer, né? Então, eu vejo que o caminho é esse. Retoma para ti o que é teu. Tira do que o outro pegou, perverteu, roubou, restaura para ti. E dentro dessa restauração, então você agora vai ter uma outra vivência, experiência e revelação, né, de Deus, até de liderança, de comunidade, enfim, e por aí vai. Uma pessoa dessa vai precisar de muito acolhimento. Eu acredito uma espécie de rediscipular, porque muitos que sofrem abuso, eles foram encaixados em padrões de igrejas doentias, abusadoras como padrão. Igrejas que usam as pessoas como um insumo. Dominadores, né? Em alguma parte das cartas vai dizer que você não deve ser como dominador dos irmãos. É Pedro, ele vai alertar para isso, né? E ele está falando para os líderes. Então, alguém que age dessa maneira desde o início, você entrou com o seu coração completamente aberto, digamos assim, ingênuo, e você é encaixado numa coisa, alguém diz assim, isso aqui é que é a vivência cristã. E quando você se espanta, você está literalmente numa zona de escravidão e de opressão. Você interpreta que ser cristão é isso, né? Então, possivelmente, é um lado que essa pessoa precisará de ajuda. Além, obviamente, de uma ajuda psicológica. Fora a outra comunidade, ela precisa de uma outra comunidade. Uma comunidade que não faz nada disso. Que vive os valores da fé, respeita, né, da misericórdia, da compaixão, do serviço, né, do perdão, etc. Então, essa pessoa vai precisar disso. Pode, eventualmente, perder a fé, o que é mais grave ainda. A gente talvez tem muitas pessoas desigrejadas hoje, exatamente pela cornucópica, né, situação de pessoas que estão sofrendo em igrejas abusadoras. Eu ia falar que o difícil é que, por exemplo, às vezes isso acontece desde que a pessoa é nova, ela não entende, às vezes é um adolescente que entrou na igreja, ele não tem família lá, e aí ele tem uma liderança que vai tomando a vida dele como dele, né? E vai conduzindo por caminhos, aí tem desde os abusos sexuais dentro do campo das igrejas, que também é uma realidade muito triste, a face da caída, né? Eu costumo dizer, a igreja não é céu ainda. E aí e às vezes também, por exemplo, já ouvi, né, até testemunhos nacionais, artistas, né, que se veem explorados no seu talento, né, que se veem ali como uma ovelhinha, uma galinha dos ovos de ouro, que vai sendo tomada dessa maneira nas relações. Mas entenda, isso não tem a ver com a sua fé, isso teve a ver com a perversidade de alguém. Perfeito. Com o perverso de alguém. Isso não teve a ver com a tua fé, né? A tua fé, na verdade, ela sempre foi colhida para quem tu direcionou, no sentido de que sempre subiu ali para Deus aquela sua fé. E por isso ele tem um caminho de como te tirar daquilo e colocou na terra a psicologia, psicólogo para isso também. Mas o que você viveu tem a ver com aquele perverso.
né? Não é sobre Não você. é sobre você, nem sobre a sua fé, e nem sobre o Deus que você crê. Perfeito. Pessoal, eu sei que você está aí do outro lado, ansiando para que a gente instigue mais dos nossos psicólogos, mas infelizmente o nosso horário já estourou. Esse foi mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Quero mais uma vez agradecer a sua paciência, a sua escuta ativa, o seu interesse, o seu tempo dedicado. Aproveita, já falei isso, volto a repetir. Você coloca aí as suas impressões, as suas sugestões. De repente tem um tema que você gostaria muito de ver debatido aqui nessa mesa. E com certeza, se você manifestar, a gente vai avaliar e dar esse retorno. Eu sou a Kátia Alencar e agradeço mais uma vez a sua participação e aos psicólogos que estão aqui conosco, Eudes Alencar e a Beatriz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E eu vou passar para eles para se despedirem também. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela sua participação e seja conosco no nosso próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado porque vocês estiveram aqui com a gente hoje. A gente deseja que tenha feito sentido para vocês as coisas que foram colocadas, que de repente ajude alguém a sair de alguma condição aí embaraçosa, né, ou de algum trauma, né? Busque ajuda, continue aqui que a gente vai partilhar mais coisas. Até mais. Até.